que o Senhor possa usá-lo, que ele possa trazer essa mensagem, essa verdade presente para nós. Continuamos pedindo que o Seu Santo Espírito esteja aqui, que continue derramando a chuva serôdia. Continuamos pedindo que o Senhor abra nossas mentes, nos dê uma mente clear, uma mente clara, e que possamos aprender e depois irmos para casa, estudarmos e testar tudo o que estamos aprendendo aqui. Que o Senhor nos dê a necessidade de entender a urgência do tempo que nós estamos vivendo. Isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. So I'm sorry you don't have notes. I've been really busy. Desculpa que eu não consegui, fazer as notas para vocês. Infelizmente eu tinha estado bem ocupado ultimamente. I would typically have notes for everybody. I really like handing out notes. Geralmente eu tenho notas para que vocês possam seguir, mas dessa vez eu não tenho. But we do have the Bible, so we can turn there. Nós temos a Bíblia, então podemos usar a Bíblia. Revelation chapter 2. Vamos abrir Apocalipse capítulo 2. What I have here before me is a couple of lectures from William Miller. O que eu tenho aqui na minha frente são algumas aulas, apresentações de Guilherme Miller. And he, in these lectures, goes through his understanding of the seven churches, which are in Revelation 2 and chapter 3. Nessas classes que o Guilherme Miller fez, é uma interpretação de como ele entende as 7 igrejas que se encontram em Apocalipse capítulo 2. I also have with me another set that I'm going to reference, probably not too much. Eu também tenho uma referência que eu vou usar, mas não usarei tanto como a primeira. It's a document that we put together at Future for America. Esse é o documento que nós fizemos lá na nossa escola, Future for America. And it's a short summary of our position on the churches and the seals. É um resumo bem sucinto o que nós entendemos sobre as 7 igrejas e os 7 selos. And if you want this, I can get it to Gustavo. Maybe he can have it translated. Se vocês tiverem interesse, ele pode dar para mim, eu posso traduzi-lo e passar para vocês. And with that said, let's begin. Então, com tudo isso, vamos começar. Revelation 2, 1 through 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Vou começar a ler. Vamos start reading. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achas mentirosos. Versículo 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, que não brevemente a ti virei. E terei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Verse 7, right? Yep. Until verse 7, right? Through verse 7. Okay. Mm-hmm. Oh, it's done? Down to verse 7, yeah. Sorry, I was having trouble following. Yeah. So, what we see in Revelation chapter 2, 1 through 7 is the church of Ephesus. O que nós vimos em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, é a igreja de Éfeso. Ephesus means desirable. A igreja de Éfeso quer dizer desejável. And according to the pioneers, William Miller being their spokesperson, De acordo com os pioneiros, como Guilherme Miller sendo o seu porta-voz, the definitions of the names of the church are symbolic a definição dos nomes das igrejas é simbólica for the characteristics that define different phases or periods of the church throughout history. que define as características e tempos que as igrejas passam através da história. So, this period of time is a desirable Então, esse período de tempo da igreja de Efésio é um período desejável, period of time. período de tempo. And that can be seen in the Bible, as we'll go through some of the witnesses, that
that after Christ died, the manifestation of the Holy Spirit, Que podemos ver através da Bíblia que após a morte de Cristo, a manifestação do Espírito Santo, that the manifestation of His Holy Spirit was profound in His people, and thus it was a desirable condition that His people found themselves in. que aquela manifestação do poder do Espírito Santo foi tão profunda que as pessoas tiveram desejo de realmente ver ou ter Cristo. And this is one characteristic we see. Just by the name, we see that the É uma das church características que nós vemos, só pelo nome você já vê isso, is symbolic. é uma forma simbólica pelo nome. The reason this is important to realize A razão que isso é importante a gente perceber is because the majority of the commentators do not see Ephesus as a symbol, que a maioria dos comentadores hoje não conseguem ver a igreja de Éfeso como de uma forma simbólica. they simply see Ephesus as one of 7 churches Eles simplesmente veem Éfeso como uma igreja só, fazendo parte de todas as 7 that existed in the first century. que existiu no primeiro século. But what I'm saying, O que eu estou dizendo it's the church that existed throughout the first century, que é a igreja que existiu através do primeiro século, and that church then turned into, if you want to say it this way, e aquela igreja se transformou, se você quiser dizer dessa forma, or adopted new characteristics adotou novas características that made it, or that denominated it as another church, Smyrna. que se denominou, recebeu o nome de outra igreja chamada Esmirna. And that church to Pergamos, E aquela igreja foi para Pérgamos, Pergamos to para Thyatira, Tiatira, so on and so e forth. aí continua. It's a progressive, linear history É uma história progressiva, linear, where each church is a symbol of the characteristic of a period of time. onde cada igreja é um símbolo de cada período da história. Now, there's a trick, and we'll have to get into it a little bit later. Existe um truque aqui que nós vamos ter que acertar isso aqui depois. And it's that, and some people see it a couple different ways, Algumas pessoas às vezes de forma diferente, de formas diferentes, but it's that these are sequential. 1, 2, 3, 4. que dessas são sequenciais, 1, 2, 3 e 4, But these last 3 mas essas 3 últimas are simultaneous. são ao mesmo tempo. So they all exist, not necessarily, they don't all start at the same time, Que elas existem, não necessariamente está acontecendo uma at the same time, one after the other. Is it one after the other? one after the other. Ok. Não necessariamente estão seguindo uma a outra, mas sim, Maybe then- not one after the other. These churches go like this. essas igrejas, as 4 primeiras vão dessa forma. And then Uma line. uma depois da outra. They give way to each other. Elas dão sequência a cada uma, a outra, a que segue. But these Mas churches essas 3, exist at the same time. elas estão existindo, essas 3, ao mesmo tempo. Yeah. And that's significant to understand Isso é importante para a gente entender, because then you see a breakdown in the number 7 where 4 and 3 are brought to light. é interessante você perceber isso, que quando as igrejas acontecem dessa forma, existe uma quebra no número 7. Você é o número 4 e o número 3. Yes. And there's and this isn't the only place that you see this in the book of Revelation. Isso não é no único lugar onde você vê isso no livro de Apocalipse. Existem outros lugares que você vê essa quebra. Does anyone know of another example Alguém sabe de algum outro exemplo na Bíblia onde aparece isso? with the 7 trumpets? As 7 trombetas. You have 4 trumpets against Western Rome, Você vê as primeiras 4 trombetas que está contra Roma Ocidental, and then you have 3 trumpets against the Catholic Church, e você vê 3 trombetas contra a Igreja Católica. or the Or papal, then modern, Rome, modern, yeah. which Na is the forma Catholic Church. de Roma pagã, e depois Roma papal e Roma moderna. Yeah. So my point is, it's important to realize that these churches are not simply churches that existed back in the time of the apostles, É importante prestar atenção que essas igrejas não simplesmente eram igrejas que existiram na época dos apóstolos, but that there are symbolic messages contained in the writings of John for the people of God throughout time. mas sim são mensagens simbólicas que contém no livro de Apocalipse de João, que serve para a gente hoje, também durante a história da Terra.
And each of the characteristics in each of the letters to each of the churches E cada uma dessas características foram escritas para cada igreja are written specifically for the people that find themselves in that condition or position in time. serve para aquelas pessoas que se encontram naquela condição daquela igreja. For instance, the people in Ephesus, Por exemplo, a igreja de Éfeso, when they're reading the letter to the church of Ephesus, quando eles estão lendo as cartas para a igreja de Éfeso, Christ is giving them a solution to their specific problem. Cristo está dando uma solução para o problema deles específico. All right. So, I think that's all I wanted to say about that. Let's get into the actual characteristics. Ok, vamos agora estudar um pouco então as características atuais, né? Quais são essas características? In verse 1, Christ says that he is the one who holdeth the 7 stars, Aqui no versículo 1 fala que ele é a pessoa que segura as 7 estrelas, and walketh in the midst of the 7 candlesticks. que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As a student of prophecy, you should ask, why is he telling us that? Como um estudante de profecia que nós somos, nós temos que fazermos a pergunta: por que será que Deus está falando isso para a gente na Bíblia? What's the importance? Qual a importância disso? Because as you go through all of the letters to each of the 7 churches, Christ identifies himself with different characteristics. Você vai ver que durante essas 7 igrejas que aparecem, Cristo sempre se identifica de uma forma diferente. And I'm not sure myself that I have a satisfactory answer. Eu também não tenho certeza se eu mesmo tenho uma resposta satisfatória para essa apresentação. But as you study, you should be thinking, how can I answer that question? What is the significance Mas of this você, detail? ao estudar, você tem que estar na sua mente perguntando: como eu posso entender por que essas coisas estão sendo ditas para mim aqui hoje? Qual é o significado? And then you should ask yourself, how would I go about defining this symbol in this symbol that's brought to light? How would I go about defining it? E depois da próxima pergunta, você tem que pensar: como é que então eu posso definir, entender essa simbologia que eu estou vendo aqui na Bíblia? Do you just grab out of the air whatever you think? Será que eu posso pegar aqui em qualquer lugar e fazer o que eu quiser fazer? Stars are bright, so I'm going to make an analogy about stars. Será que, bom, as estrelas são claras, então eu vou fazer uma analogia das estrelas? Or Ou- do you look into the scriptures and ou see vo- how the scriptures define Ou você vai olhar nas palavras de Deus e ver como a palavra de Deus define stars? as estrelas? I would choose the latter. Eu provavelmente eu utilizaria a última opção. Though there's nothing wrong, particularly with pulling examples from nature, Não existe nada errado também você ter exemplos da natureza, so long as it's first defined by the Word of God. pelo menos que esteja primeiramente definido pela palavra de Deus. For instance, Por the exemplo, 7 stars are Se- defined As in the 7 verse estrelas before, são definidas in verse 20. no versículo 20. And 2:20? yeah. 2:20. No, sorry, 1:20. Chapter 1, capítulo 1, versículo 20, está explicando: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. The 7 stars are the angels of the 7 churches. Então está dizendo aqui que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. So Christ is saying that he is the one that holdeth the angels in his right hand. Cristo então está falando aqui que ele é a pessoa que segura os anjos na sua mão direita. And I'm Os 7 anjos. trying to remember what the verse is, and it slips my Eu mind. estou tentando lembrar qual é o versículo, mas saiu da minha cabeça. But angels are ministers, Mas os anjos são ministros, messengers. mensageiros. You can see this in Revelation chapter 14, Você pode ver em Apocalipse capítulo 14, when Sister White is commenting on that chapter. quando Ellen White está comentando nesse capítulo, She says that the 3 angels' messages, or the 3 angels that are proclaiming a message, quando ela diz que esses 3 anjos que estão proclamando essa mensagem are not actually angels. não são, atualmente, não são verdadeiramente anjos. There's not actually literally an angel here proclaiming a Não message, tem um anjo aqui agora literalmente proclamando a mensagem, but there is a messenger from God who has studied the Bible and has given a message to give to the people. mas existe um mensageiro de Deus que tem recebido a mensagem, estudado a mensagem, está pregando essa mensagem. So, like a star gives light, Como uma estrela que dá luz,
so does the messenger give the light of heaven. Como da mesma forma o mensageiro também dá a luz do céu. He just read. A gente terminou de ler. Yeah, we just No, read. yes, but in this verse, Revelation 1:20 says that the stars are angels. How is an angel a human? And I'm saying that there is another example. I believe there's another example. Como aqui está dizendo que go back again. I'm sorry. It's saying that Oh, I'm saying that in Revelation 1:20 it aqui está says that the dizendo que stars are angels. está dizendo que as estrelas são anjos. But how do we prove that angels are humans? E como é que a gente prova então que os anjos são seres humanos? Yes. And I'm saying that Eu a estou good dizendo que- example is in the Spirit of Prophecy, where she defines that the three angels are actually just the people of God giving those messages. Um bom exemplo para explicar é que esses anjos são mensageiros, que são seres humanos, é que quando ela faz a comparação das três mensagens angélicas, os três anjos, são nós, os mensageiros, que levamos essa mensagem. But I do think there is a verse. That was my point. I think there Mas is provavelmente deve ter algum somewhere verso na Bíblia que deve ter isso. that actually defines it that way. Okay, so Christ is saying, Cristo está That- dizendo, he's saying, these things saith me, Christ, the one that holdeth the messengers in my right hand. aqui está dizendo Cristo, né, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, And who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. So again, candlesticks, what is that? Então a pergunta para você, o que seriam esses castiçais de ouro? It's the churches. So he's walking in the midst of the 7 churches. Então nós vemos que Cristo, esses castiçais são a igreja e ele está andando no meio dessas igrejas. So he's showing his omnipotence, his protection, his power, Ele está his mostrando control o seu poder, a sua onipotência ao andar no meio das igrejas, o seu controle in the affairs of his church. e os assuntos relacionados à sua igreja. So he's saying, I'm the one who protects and holds my messengers who give a message to my church. I'm in the midst of my Eu sou people. aquele que dá o mensageiro e a mensagem e eu ando no meio desse meu povo aqui. Right? Now, in verse 2, Versículo 2, it says that he who is omnipotent and controls the affairs of his church, who is protecting his messengers, então é aquele que é Cristo, que é onipotente, que controla todas as coisas, que está controlando os assuntos dessa igreja, knows the works, the labor, the patience of his people. ele conhece o trabalho, as obras do seu povo, a paciência do seu povo, And how they cannot bear evil. e como eles não podem sofrer os maus. So here then I would write works, Então aqui eu vou escrever obras, labor, patience, and abhorrence of evil. Sorry, that's a lot of stuff you gotta write down. obras, paciência e as tuas obras, o teu trabalho e não sofrer mal. Abhorrence of evil. Hopefully I'm being clear about my point. My point is, I have a symbol, Ephesus. Its definition, just the word. Mal é com U, né? Oh, I'm sorry. Mal? Hã? É com U? Não sofrer mal. Hã? Não, eu sei, mas estou falando, pusesse a prova assim, será? Com U. É isso mesmo, ok. Ok, mal. Okay. Ok. So what I'm doing is I'm taking a symbol. O que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando uma simbologia, um símbolo. Actually, sorry, I'm taking a word. Eu estou pegando as palavras And I'm saying that that's a symbol. e eu estou dizendo que isso é um símbolo. And I want to prove to you that it's a E symbol. eu quero mostrar para você que isso é um símbolo. So the first way I'm going to do it is I'm going to say just the word itself, when you break it down in Greek, means A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a palavra e ao você estudar essa palavra em grego, você já vai ver que significa desirable. desejo. And so I'm going to say that if this word is a symbol, Eu vou dizer então, se essa palavra é um símbolo, then the definition of the word must define or
characterize the symbol. Então a definição dessa palavra teria então que caracterizar, definir esse símbolo. But even more than this, Mais do que isso, além, the express characteristics of the word, as palavras, a expressão característica dessas palavras, characteristics like works and labor and patience, essas características como obras, paciência, trabalho, help to define nos ajuda a definir what that word as a symbol means. o que aquela palavra como um símbolo significa. Okay. And I think that's important to do, and I think it's important to break it down this way. Eu acho que é importante a gente fazer isso para podermos quebrá-lo, para poder entender. Because it's very easy to read something and blow right by it, É just muito- miss the details. É muito fácil a gente ler e não entender nada e perder todos os detalhes, então. And then when someone asks you, E se alguém te pergunta, what's the deal with Ephesus? o que significa com Éfeso e qual o problema de Éfesos? And they ask you some hard questions, And às vezes eu te pergunto perguntas difíceis, you're going to say, I don't know. eu vou dizer, eu não sei. And if you say, I don't know, E se você fala, eu não sei, that person might lose their salvation because of doubt. aquela pessoa pode perder a sua salvação pela questão da dúvida. But if you have an answer and you can stand upon your faith, Mas se você tivesse uma resposta que você pudesse estar parado, firmado a sua fé, even if your answer may not be completely 100%, no, I don't want to say correct, but 100% mesmo que a sua resposta às vezes não seja 100% complete or complete, yeah, complete is a better word. It's not Complete. 100% complete, but at least you can go to the Word of God and from the Word itself define the symbol. mas provavelmente você pode ir na palavra de Deus estudar e definir esse símbolo. You allow the Holy Spirit to speak through you and do work in that person's heart. Você permite que o Espírito Santo possa então trabalhar para essa pessoa e no coração dessa pessoa. Whereas if it's a casual read and you just blow by the symbol and the definitions, Ou ao contrário, quando você lê de uma forma muito casual, você passa por esses símbolos e nem percebe nada. the lesson contained in those verses is not able to forcefully take hold of the individuals it's speaking to. As lições contidas nesse verso não conseguem de uma forma forcefully With force or não consegue passar para essa pessoa de uma forma mais efetiva. okay. So I think it's important, like I said, to stop and take the time to go over a basic thing like this. Eu acho que é importante a gente parar e dar uma estudada numa coisa básica como é isso. Because I'm going to make some other claims that are a little bit more complicated. Eu vou fazer outras suposições que vão ser um pouco mais difíceis, mais complicadas para entender. And if you don't understand this level, Se você não consegue entender essa coisa básica, then when I make a shift and apply the principal characteristics of Ephesus to our time, quando eu faço então uma mudança e quero trazer as características de Éfeso para o nosso tempo de hoje, you're going to be really far lost você vai se perder bem mesmo, because it's going to be hard to understand. porque vai ser difícil de entender. So Ephesus characterizes a church that labors patiently and works for the salvation of souls. Éfeso é caracterizado por uma igreja que trabalha, tem as suas obras, tem paciência e se prepara para a sua salvação. Was this the condition of the apostolic church after Christ went to heaven? Será que essa era a condição que a igreja apostólica tinha logo depois que Cristo foi para o céu? Sim ou não? Sim, Yes. right? Sim. Sim. Cool. And they could not bear them which were evil. So I have several scriptures. Ok. Eu tenho várias palavras aqui, escrituras. Okay, first I want to go to 2 Corinthians 6 verse 4. Quero ir para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. This is just to prove that those characteristics do apply to the apostolic church. Because you can say, yeah, they do, but Isso é why para do you mostrar que say essas that? coisas que a gente falou, aquelas características, podem ser aplicadas para a igreja. 2 Coríntios, you said 6? 6 verse 4. Capítulo 6, versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. 2 Coríntios 6, verse 4.
So Paul is speaking to the Corinthians Paulo aqui está falando para os coríntios that he and those who minister with him que aqueles que estão ministrando com ele are ministering in much patience, affliction, and necessity, estão ministrando com muita paciência nas aflições, nas necessidades e nas angústias. and distress. And in, I think it's also 2 Corinthians Também em 2 Coríntios, 12, capítulo 12, verse 12. versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Okay, so there's the patience of the saints. There's the patience of the apostolic church. Aqui está a paciência da igreja apostólica. Go to 2 Thessalonians Vamos abrir agora 2 Tessalonicenses 3, verse 8. 3, versículo 8. So 3 verse what again? Verse 8. 2 Tessalonicenses 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Oh no, sorry, I read the wrong one, sorry. I passed by here. No. Sorry, sorry, that was in Timothy. 2 Thessalonians 3, verse 8. Yeah. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. So, Paul again speaking about the labors that he did. He Paulo aqui de novo está falando sobre os trabalhos que ele fez. said he wrought with labor and travail night and day. Fala que está trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de nós. He wrought night and day for the salvation of souls. Ele trabalhou de noite em dia para a salvação das almas. And so that's an example at least of a. Let me go one more. 1 Thessalonians 2:8. 1 Tessalonicenses 2:8. That's an example. These are examples that would help to pin down the church of Ephesus. E esses são exemplos que nos ajudam a gente poder entender a igreja de Éfeso. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muitos queridos. So again, they're working for the salvation of the souls of those who they are preaching to. Aqui nós vemos que eles estão trabalhando para a salvação daqueles que eles estão pregando para. With earnest effort and patience. Com trabalho esforçosos, com paciência. And I can't remember where the example is Eu não consigo lembrar qual exemplo que era. to pin down the characteristic that they abhorred evil. A característica que eles evitam o mal, Other than just the tone of everything that was written by them. além do que tudo que está sendo já pregado. But Simon Magnus Mas Simão Magnus was an evil person trying to purchase the Holy Spirit. era uma pessoa má que estava tentando comprar o Espírito Santo. Was rebuked for his worldliness. Estava sendo repreendido pela sua riqueza. And so this also shows that characteristic of their abhorrence of evil. Isso também mostra a característica of what the evil again? Which they could not bear them which were evil. Abominação do mal. Yes. Worldliness seria humanidade, mundanidade. Okay, so the church of Ephesus was a church that labored diligently, but A igreja de Éfeso é uma igreja que trabalhou diligentemente, mas there were some problems. First, I want to keep going in the verse actually. eu quero continuar lendo aqui no Verse verso. 2 of chapter 2. I'll go back, Revelation. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Voltamos a Apocalipse. You want to read it again, the entire verse, or? This is what I wanted to say is that it says that they could not bear them which are evil,
And they tried them that say they are apostles. Fala, e que não pôde sofrer os maus e puseste à prova o que dizem ser apóstolos. And this is an example of the example I was pulling out about Simon Magnus was the fact that he claimed to be a follower of Christ, but Peter says that he would be in the gall of bitterness and bonds of iniquity. Ok, esse Simon Magnus, ele you do it too much. Sorry. That he was in the gall of bitterness and the bonds of iniquity. Ok, que ele estava em Timóteo, né? Ele estava se unido pela iniquidade, esse Simon. And so he claimed to be an apostle. Ele falava que ele era um apóstolo, ele dizia ser um apóstolo, Claimed to be a follower of Christ. dizia que era um seguidor de Cristo. And yet he was found out that he was not, because he was tried by the apostolic church. Porque depois eles viram que ele não era mesmo, porque ele foi provado pela Igreja Apostólica. Yes. Acts. Okay, Atos Acts. capítulo 8, verso 18. Yes. É. E Simão, vendo que pela imposição de suas mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. É. But and in either way, and yeah, it's Acts chapter 8, is it? 18. Okay, it's Acts chapter 8, 18. And Simon saw that through the lands. Yes. And he offers them yes. money. Yeah. Okay, that's an example. But there is another part where he actually, and if you typed it in, it would say gall of bitterness. Verse 23. Oh, it's in verse 23. There you go. Okay, verso 23. Atos. Yeah. There you go. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Yes. So Simon claiming to be an apostle, wanting the power of the Holy Spirit. Simão queria dizer que ele era apóstolo, queria receber o Espírito Santo. Is found out by the trial of those who are apostles. Foi então testado pelos que são realmente apóstolos. Ao ser testado, eles viram que And again, this is just a Ele não era. characteristic of that period of time. essa é uma característica daquele período da história. Okay. And again, it says they've borne, had patience for Christ's name's sake, and they had not fainted. Então ele está falando aqui no versículo 3, que sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Apocalipse 2. And this is where I was about to get to a few minutes ago. É isso que eu queria falar para vocês um pouquinho atrás. There was something wrong. Existia algo errado. What happened? O que aconteceu? It says, nevertheless, verse 4, sorry. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. They left their first love. Eles deixaram o primeiro amor. And there's examples of this. Existem exemplos disso. In fact, several of the letters written by Paul E caso várias cartas foram escritas por Paulo, are perfect examples são exemplos perfeitos of how the early church de como a igreja primitiva, a igreja primitiva, left the first love. eles deixaram o primeiro amor. And they had to be rebuked Eles tiveram que ser repreendidos and reminded e ser relembrados of the gospel message da mensagem do Evangelho, so that they would turn back para que eles pudessem voltar and do the labor's works and have the patience of the saints. e fazer, né, os seus trabalhos, as paciências e ter a paciência dos santos. And this is the message that Christ is giving to that church. Essa é a mensagem que Cristo está dando para essa igreja. And then in the last couple of verses, Então, nos últimos dois versículos, dealing with Ephesus, lidando com Éfesos, Christ mentions the deeds of the Nicolaitans, no versículo 6 fala: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. it's actually in the second to last verse, Está no versículo 6. and he commends them for hating the deeds of the E Nicolaitans. ele fala que eles fizeram uma coisa boa por odiarem as obras dos nicolaítas. To pin down this, I'm going to lean a little bit just on what William Miller is saying, Para a gente poder explicar um pouco isso daí, eu vou simplesmente usar o que o Guilherme Miller diz, for lack of historical evidence. pela falta de evidências históricas.
although he claims that it's there, so I believe what he's Mas saying. Guilherme Miller fala que está lá, então eu acredito no que ele está dizendo. Nicholas was a deacon, I believe, Nicolaíta, ele era um diácono and he began teaching that it was okay to have multiple wives, que começou a dizer que é ok você ter várias mulheres, departing from the faith of Jesus, e saindo, né, da fé de Cristo, and he afastando-se da fé de Cristo. obviously appealed to a certain class of people Provavelmente, né, ele foi recebido por alguma classe de pessoas and corrupted the gospel. e corrompeu o evangelho. And Christ claims here that he hates this. E Cristo diz aqui que ele odeia isso. You'll see these deeds pop up later in history. Você vai ver que essas características vão aparecer depois, Cause and effect. uma causa e efeito. So the point is that Nicholas, being a deacon appointed actually in Acts. I think he's in Acts. He's appointed as a deacon in this history. Nicola era um diácono que foi apresentado na época de Atos e está durante essa história de Éfeso. Again, directing our minds to the period of time which Christ Que is isso faz a referencing. gente estar referindo a nossa mente no período que Cristo está levando a gente, período de Éfeso. Okay. So once you have the characteristics of Ephesus, Uma vez você tem a característica de Éfeso and you've placed it historically, e colocou isso historicamente, você já colocou, you can how do I say it? You can, once you've placed it historically, you can uma vez que você consegue já colocar historicamente, você consegue, use it as a type você pode usar isso como um tipo, which prefigures no qual prefigura something in the future. algo no futuro. That might be confusing, Talvez isso pode ser confuso, or it might not be so ou confusing. talvez não seja tão It confuso. depends how much you've studied this. Depende de quanto que você estuda isso. I need this. Hold on. Here, there's a plaque here. This is the idea of line upon line. Essa é a ideia de linha sobre linha. Oh, EF. Fiso typifies. Éfeso está tipificando. It actually typifies multiple things. No caso, tipifica várias coisas. Remember the characteristics. Oh, I can't read. Lembra das características? The characteristics are patience and works and São labor. paciência, obras, trabalhos. So let's go backwards first. Vamos to- voltar então. How's Moses? Moisés, M-O-I-S-E-S. In the time of Moses, No tempo de Moisés, his labors, os seus trabalhos, and we won't get into this by going to the verses, a gente não vai dar tempo de ver todos os versículos, but I trust that you've read the Old Testament, mas eu imagino que você já leu o Antigo Testamento. are characterized, his labors O trabalho que Moisés fazia are characterized são caracterizados in the same manner na mesma maneira as the church of Ephesus. como na igreja de Éfeso. He's the first church, Moisés foi a primeira igreja, so to speak, mais ou menos dizendo, of the first phase, not Uh, first church, first phase não foi a primeira igreja, mas a primeira fase of the Jewish dispensation, da dispensação judaica. right? And so now you have two witnesses. Aqui agora você tem duas testemunhas. You have the church of Ephesus as a symbol, Você tem a igreja de Éfeso como um símbolo, defining a period of time definindo um período de tempo at the beginning of the Christian era. no começo da igreja cristã. And you can take that symbol now that you understand it, Você consegue agora pegar aquele símbolo que você agora entende and you can retroactively e você consegue voltar retroativamente apply it to the beginning of the Jewish era. no começo da era judaica. Judeus. J-U-D-E-U-S. Era. Era. Right, you're saying? That same thing, yeah. Okay. And then Christian. C-R. A CR. CR. There we go. Okay. C-R-R-I-S-T-A. And there's a thing on top of the A, like a curve, like this. Yeah, era. Put era on the top. Era cristã. Oh, era. Yeah. Okay.
So, you have the Jewish era and the Christian era. Nós temos a era judaica e a era do cristã. It may seem backwards that you're taking the first phase of the Christian era Talvez até pode ser o reverso, que você está pegando primeiro a era cristã and applying it retroactively e aplicando de forma retroativa to the first age of the Jewish era. para a primeira era dos judeus. But nevertheless, the characteristics are there. Mas de qualquer forma, as características estão aí. And Christ chose to explain this Cristo first escolheu para explicar isso primeiro, a igreja de Éfeso, in order for us to see the pattern in the way in which he works. para que nós possamos então ver o padrão de como ele trabalha. So you have two witnesses. The beginning of the Jewish era, Você tem duas histórias, o começo da era judaica, the beginning of the Christian o era, começo da era cristã, and then you have the ultimate point to which these nós temos o ponto máximo então onde as histórias are focused, estão focalizadas, and that would be the end of the world. que seria no fim dos tempos. So in this history, Então nessa história, I'm just going to write it. You have 1989 1989 to 9/11. por dia 11 de setembro. So the reason we're justified in doing this, let me go back real quick. A razão para poder justificar e explicar isso, eu vou voltar mais um pouquinho para explicar. Isaiah chapter Isaías, 46, capítulo 46, verses 9 and 10. versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei de toda a minha vontade. God says to remember the former things of old. Deus está falando aqui para que lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. And he says that there is none like him, Ele fala que não há outro igual a ele, declaring the end from the beginning. que anuncia o fim desde o princípio. And he says from the ancient times the things that are not yet done. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. So he uses the beginning of the Jewish era Ele usa o começo da era judaica to predict the events that take place at the end of the Jewish era. para prever os eventos que acontecerão no final da era judaica. And what is at the end of the Jewish era? E o que existe no final da era judaica? The beginning of the Christian era. O começo da era cristã. So you have, it's a little bit, I maybe started a little backwards, but Talvez estou começando um pouco ao contrário aqui. you have the church of, let me just take it out here. You're going to get down estender um pouco here. aqui. Laodiceia. Laodicea. And you have Ephesus here. Nós temos Éfeso ali na era judaica e Laodiceia no final. This is this history. A história de Laodiceia aqui, judaica, representa o começo de Éfeso da era cristã. Something like that. The end of the Jewish. The is end the of the Jewish is the beginning of the other, right? O fim da era judaica também marca o começo da era cristã. So you could just as easily say Então você também pode dizer aí, Laodicea. Laodiceia. Because Jesus came to give a message to those who were rich and increased with goods. Porque Cristo, quando veio na Terra, Ele veio trazer uma mensagem para aqueles que estavam ricos e cheios de riquezas, que não queriam nada And were in need of nothing. e não precisavam de nada. He was coming to give a message Eles estavam vindo para dar uma mensagem to the Pharisees. para os fariseus. They didn't need the truth from Christ. Eles não precisavam da verdade de Cristo. They had the three angels' Eles messages. têm as 3 mensagens angélicas. Doesn't that sound Não parece familiar? um pouco familiar o que eu estou falando aqui? We don't need more truth. We know the truth. A gente não precisa mais verdade, nós já temos a verdade. We're the denominated people of God. Nós somos o povo denominado de Deus. We have a prophet. Nós temos um profeta. We don't need anything else. A gente não precisa de nada We mais. have reached where we need to get to. A gente já chegou no ponto onde gostaríamos de estar.
It's a sad thought that keeps repeating itself throughout history. É um pensamento, uma ideia triste que continua se repetindo na história. Didn't Moses come to give a message to people who were rich and increased with goods? Será que Moisés veio na terra para trazer uma mensagem para um povo que estava rico e cheio de coisas? Who appointed you over us? Quem colocou você, Moisés, como rei sobre nós? Who is Jehovah? Quem é Jeová? We don't need you and your message. A gente não precisa de você e sua mensagem. It's the same thing. É a mesma história, mesma And coisa. what I want to tell you, why I'm showing you this, O que eu quero mostrar para vocês e te mostrando isso, is it doesn't stop with the Jewish era. que não para com a história, com a era judaica. It doesn't even begin with the Christian era. E nem começa com a era cristã. Things just keep happening the same way. As coisas over continuam se and acontecendo over. da mesma forma, repetidamente. Always. Sempre. God gives a message to a people. Deus dá uma mensagem para um povo, They become puffed up. eles ficam convencidos, They become secure in their own understandings and eles acabam works. ficando seguros ou confortáveis nos seus próprios entendimentos e trabalho. And this comes upon them progressively E isso continua acontecendo de uma forma progressiva, to the chega point neles, até um ponto where they have to be woken up. que eles têm que ser despertados. They have to realize Eles têm que perceber that they've left their first love que eles deixaram o primeiro amor, and that they have to repent que eles têm que se arrepender and do the works e fazer o trabalho, as God- obras que Deus originally appointed them to do. lhes mandou fazer. So you see this example when you connect the Jewish era Você vê esse exemplo ao conectar a era judaica with the Christian com a era, era cristã, understanding that God illustrates the end from the beginning. você consegue ver que Deus ilustra o fim desde o princípio. And the reason why I said a minute ago that I might have started backwards Uma razão que eu falei isso, que um tempo atrás eu comecei ao contrário, comecei ao revés, is because I should have gone to Isaiah 44, que no caso eu teria ido a Isaías capítulo 44, verses 6 and 7. versículos 6 e 7. Isaías 44, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor, Rei de Israel: Eu, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhe as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Here he says, I'm the first and the last. Aqui fala, eu sou o primeiro e o último. And then he says, Então ele diz, I have to read the whole verse again, but he says, Who as I shall call and shall declare it and set it in order for me, since I appointed the ancient people. Now you just read this verse in Portuguese, but terminei de ler isso em português para vocês. my point that I want to extract out of here is that he says, since I appointed the ancient people. Aqui ele fala, desde que ordenei um povo eterno, né? Eu selecionei um povo And the things that are coming e anunciei-lhe as coisas and shall vindouras come, e que ainda hão de vir. let who tell them? Não vos assombreis nem temais. Let the ancient people tell what is coming and will come. Deixe o povo antigo, esse povo que foi falado, que eles anunciem as coisas que virão. That might be kind of confusing, but why would he say that? Pode ser confuso, mas por que ele falaria isso? If you're following me, Se você está conseguindo me acompanhar, he says it because of Ecclesiastes 1:9. ele fala isso por causa de Eclesiastes 1, versículo 9. And I said I should have started here because what I want to say is that history repeats. Eu falei que eu devia começar ali porque a história se repete. Eclesiastes 1, versículo 9. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. There is nothing new under the sun. Não existe nada novo debaixo do sol. So, when we see a symbol Então, ao vermos um símbolo defining a period of time que está definido um período de tempo and characteristics of that period of time, e as características daquele período de tempo, we should be able to see that all over the place in nós history. deveríamos ser capazes de ver isso em toda a história da Bíblia, buscar em vários lugares.
And we need to be careful not to misapply it Nós temos que ter cuidado para não aplicar de forma equivocada and keep our focus on the scriptures. e mantermos o nosso foco, a nossa atenção nas Escrituras. But the fact is O fato é that God controls history. que Deus controla a história. So things happen according to His will. Então as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. So if you see a Se- pattern, for Se instance, você vê então um padrão, por exemplo, as Sister Tamina como o irmão Tamina, and Brother Daniel como o irmão Daniel, were already talking about, já estavam falando, you should expect, você deveria esperar, you should realize deveríamos perceber that God is the one who put it that que way. Deus foi que colocou isso dessa forma. It's intentional. É de forma intencional. So where people really struggle, Porque as pessoas que têm muita dificuldade, personally where I've struggled, também eu também às vezes tenho dificuldades, where you take something now that's outside of the Bible, quando nós pegamos coisas agora que está fora da Bíblia, or it seems like it's outside of the ou Bible, talvez pareça que está fora da Bíblia, and you apply symbols e você começa a aplicar símbolos to our time. para o nosso tempo. When we put a date like 1989 Quando a gente põe uma data, 1989, or 9/11 ou dia 11 de setembro, on the board, no diagrama aqui no quadro, and we say that Ephesus e nós dizemos então que Éfeso illustrates this period of time, ilustra esse período de tempo, that's kind of hard é difícil to wrestle with. para conseguir lidar com isso. And the reason is A razão é because you can't read the date 1989 anywhere in the book of Revelation. porque você não consegue achar em nenhum lugar da Bíblia a data 1989. But you Em also Apocalipse, can't read that Ephesus represents the history of Moses. mas também você não consegue ler que Éfeso representa a história de Moisés. So there are some principles that you have to wrap your mind around Então existem alguns princípios que você tem que conseguir lidar com isso, né? in order to understand these things. Para que você possa entender essas coisas. Nevertheless, Entretanto, I will claim o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui that the symbol of Ephesus que o símbolo de Éfeso means many things representa várias coisas throughout history, através da história, can be defined in many ways prophetically, pode ser definido de várias vezes profeticamente, has moral lessons attached to it, existem lições morais que estão conectadas a ela, has personal lessons that can be extracted on an individual level, existem lições morais que podem ser extraídas a nível individual, but it applies mas aplica-se in this history nessa história, primarily primariamente, in our present day context, no nosso contexto atual, and has a lesson that's very profound e existe uma lição muito profunda that needs to be understood que precisa ser entendida in order for us to see the coming events. para que nós possamos ver os eventos que estão para vir. Okay. And why is it necessary to see the coming events? Por que é importante então a gente saber ou entender os eventos que estão prestes a acontecer? Because if I were walking on the sidewalk and there was a hole, Porque se eu estivesse caminhando numa calçada e existe um buraco, and I'm unfamiliar with the streets of e eu Nebraska, não estou acostumado aqui, não conheço as ruas de Nebraska, and it's dark, e está escuro, and there's no lights, não existe nenhuma luz, and I'm walking with Gustavo, eu estou caminhando comigo aqui com o Gustavo, and he is familiar with the e streets, eu conheço Nebraska, and he knows there's a hole there, e eu sei que tem um buraco ali, and we're not there yet, e a gente não chegou lá ainda. I want him to tell me before we get there, Eu gostaria que ele me falasse antes de eu chegar lá, because I don't want to fall into the hole. porque eu não quero cair no buraco. There's a hole in front of us, Existe um buraco em frente de nós, a pit in front of us, um buraco, that many poço, people are going to fall into, que muitas pessoas cairão nesse poço, but they don't have to, mas eles não precisam cair, because God has clearly told us porque Deus de forma clara nos ha dito what's in front of o us. que está na nossa frente. It's necessary to know, É necessário sabermos, for it's your life porque é a sua vida that is in jeopardy. que está em perigo. So I'm sorry, I didn't get very far. We only have how many minutes? We already passed an hour. We've already passed an hour? Yeah, we passed an hour already. Okay, well, I laid down the principles that I wanted to lay down. Ok, eu botei aqui um pouco o princípio que eu gostaria de botar aqui para vocês. And hopefully I made sense.
Espero que faça um pouco de sentido. I will leave you with the rest of the study. Maybe we'll have time to do another one. Ok? Eu vou deixar aqui para continuar os estudos. Talvez nós possamos dar uma palestra a mais. If you want the documents, I can give you the documents. Se vocês quiserem documento, eu posso dar os documentos. But I would recommend, in some form, Mas eu gostaria de fazer uma sugestão de alguma forma, as you continue your study, ao você continuar seus estudos, to take the symbols a pegar os símbolos and to associate them e associá-los in the history, the period of time. nesses períodos de tempo da história. For instance, Por exemplo, there were 10 persecutions by the Romans, existiram 10 perseguições feitas pelos romanos and there was one persecution right at the end e existiu uma perseguição já no finalzinho that lasted for 10 years. que demorou 10 anos. And it was the worst, the most extreme E foi a persecution. pior de todas, a mais extrema das perseguições. Just before Constantine Um pouquinho antes de Constantino, just before Constantine had his conversion um pouquinho antes de Constantino ter a sua conversão, and then worked to legislate or to pass the Edict of Milan, onde quando ele trabalhou depois para passar o Edito de Milão, which stopped the persecution, que parou a perseguição, transitioned into a new phase of the church, tendo a transição para uma nova fase da igreja, and answered prophecy. Answered prophecy. Respondeu à profecia ou confirmed the prophecy? Confirmed prophecy. E confirmou a profecia. And so why I say that is maybe just to whet your taste buds, E talvez isso aqui é só menos para deixar você um pouco com seus paladares aguçados aqui, because the prophecy says that there will be tribulation for the church of Smyrna porque a profecia fala que vai existir tribulação na igreja de Esmirna for 10 days, por 10 dias. and days are years. E dias são anos. So you can see historically Você pode ver de uma forma histórica that there were 10 phases of que persecution, existiram 10 fases de perseguição. and in the 10th E phase, na última décima parte da perseguição, it lasted exactly for 10 years. demorou exatamente 10 anos. That's really profound. Isso é muito profundo. And there's no way that history could just happenstancely answer that. E não existe nenhuma forma que a história pode acontecer se não fosse realmente guiado, né? It has to be a fulfillment of E prophecy. tem que ser sido um cumprimento profético. And it can only be fulfilled if God's controlling history. Só pode ser cumprido se Deus está no controle da história. And there's a whole lot more to say. Do you want to say about Pergamos, Thyatira, like in a very brief? I can very brief. So Just go through, yeah. Smyrna was a church of persecution. A Esmirna foi uma igreja de perseguição. As we just said, the phases of persecution and the 10 years at the end. Como nós falamos dessas fases de perseguições, de 10 perseguições e 10 anos no final, This gave way to the phase isso aí levou, né, encaminhou para a próxima fase of Pergamos. de Pérgamo. And Pergamos Pérgamo was a church of compromise. era uma igreja do transigência. I can't say it either. Transigência. And you derive these characteristics again from the verses. Você consegue tirar as características ao ler os versos. And you have to do that by going back to the Old Testament. Você tem que voltar para o Testamento, o Velho Testamento. You understand Balak and how he caused and how he had the doctrine of Balaam. Você vai estudar sobre Balaque, como ele tinha a doutrina de Balaão. The mixing of the holy people with the heathens. A mistura com as pessoas santas com os mixing with what? Who again? The holy people. Holy with the profane. E com os profanos, santo com profano. What you see there essentially is a compromise. Você está vendo ali uma transigência, existe uma mistura. You take something good and you mix it with something Você bad. pega algo bom com algo ruim. You take, for instance, in the church of Pergamos, Então, por exemplo, na igreja de Pérgamo, after the Edict of Milan, depois do Edito de Milão, in 321, em 321, there was a Sunday law. existiu uma lei dominical. And it was a really good thing. Parecia ser algo muito bom. It seemed fine. Parecia bom. The pagans thought it was great. Os pagãos acharam ótimo. The Christians didn't really think it was so bad either. Os cristãos também não acharam muito ruim aquilo. I mean, we really don't need to work on Sunday and Não trabalhar no domingo, né? Não precisamos mesmo trabalhar no domingo, né? we just worship God every day. A gente adora a Deus todos os dias mesmo. It progressively worked De forma progressiva começou a trabalhar. to the point where they don't even know what the Sabbath is. Chegou um ponto até que eles nem sabiam mais o que era o sábado. And it's still that way.
E aí ainda continua sendo dessa forma. And so this church of Pergamos Então essa igreja de Pérgamo, gave way to something else. ela deu sequência a algo que seguiu. Another phase of the church. A próxima fase da igreja, Thyatira. a igreja de Tiatira. Now Thyatira is not a bad church. Tiatira não é uma igreja má. Pergamos is not a bad church. Pérgamo não é uma igreja má. All of these churches Todas are essas igrejas God's people são o povo de Deus being sternly rebuked, recebendo um reprovamento forte e firme and instructed e instruída by their father, like a child. como pelo seu pai, como se fosse uma criança. So Thyatira means a Tia- sweet savor. Tiatira significa salvador amável, doce, um doce salvador. A sweet savor of labor or sacrifice. Um doce salvador de serviço e sacrifício. It's the church in the wilderness. É a igreja que está no deserto. After the church compromised, Depois da igreja que se teve a transigência, Pérgamo, the world cloaked in Christ's righteousness, o mundo que estavam vestido pela justiça de Cristo, paganism with the face of Christianity, que é o paganismo com a face de cristianismo, walked into the church eles entraram na igreja and turned everything upside down. e viraram todas as coisas de cabeça para baixo. And God's true believers E os verdadeiros crentes, crentes de Deus, separated themselves from the church, separaram dessa igreja, and you had 1260 years e você tem 1260 anos of the church, Thyatira, da igreja de Tiatira living in the wilderness morando no deserto, under conditions of persecution. no qual eles foram perseguidos. And then you have Sardis, Daí, então aí você tem a igreja de Sardes, the next phase of the church. que foi a próxima fase da igreja, It represents the Protestants. que está representado pelos protestantes. Then you have Philadelphia. E depois você tem Filadélfia, It points to the Millerites. que leva você aos mileritas. And then Laodicea. E depois Laodiceia, It's the Adventists. que é a igreja adventista. It's a horrible thing that we have to be in this condition. É uma condição horrível que nós tivemos, no qual nós estamos nessa condição de Laodiceia. But we don't have to be the Laodiceans. Mas nós não temos que ser os laodiceanos. We were never intended to be the Nós Laodiceans. não fomos nunca tivemos a intenção de que fôssemos laodiceanos. Each of these churches have a characteristic that they exist until the end of time. Todas essas três igrejas aqui tinham características que existiam até o fim dos tempos. They exist until Christ returns. Eles existiram até a volta de Cristo. These are the ones who we are supposed to be giving a message to. Essas são as pessoas que nós, teoricamente, temos que estar levando mensagens para. These are the ones who we're supposed to be warning against. Essas são as pessoas que nós, teoricamente, teríamos que estar advertindo contra. And this is who we should be. E esse aqui seria quem nós deveríamos ser. It's the church of brotherly love. Essa é a igreja do amor cristão. They're the ones who truly keep the commandments of God São as pessoas que realmente mantêm os mandamentos de Deus and have the faith of Jesus. e têm o testemunho de Jesus Cristo. These are the ones that God brought through the Millerite history. Esses são aqueles que Deus trouxe dos mileritas. These are the ones who established the Adventist church. Esses são aqueles que estabeleceram a igreja adventista. These are the ones who have the third angel. Esses são os que têm a terceira mensagem angélica. These are the ones who think they have the third angel. Esse aqui, a Laodiceia, são os que pensam que têm as três mensagens angélicas. These are the ones who've never heard of the third angel. Essa aqui são aqueles que nunca escutaram sobre os três anjos. So let us be like this. Vamos ser como os Filadélfios. Shall we pray? Vamos orar? Heavenly Father, we thank you for this day. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos por esse dia. We appreciate the Sabbath and the rest that we receive in this day. Nós agradecemos o sábado e o descanso que estamos tendo hoje. We thank you for the knowledge that you've imparted to us. Agradecemos pelo esse conhecimento que o Senhor está nos dando. And we ask, Lord, for your presence, Nós queremos continuar pedindo pela sua presença, for your spirit, pelo seu espírito and for understanding. e pelo seu entendimento. We ask, Lord, that we might not be found of that Laodicean class. Nós te pedimos, Senhor, que nós não possamos ser encontrados naquela classe dos laodiceanos. And if we are in that class, Mas e se no caso nós estivermos nessa classe, that we might open the door to Christ, que o Senhor possa abrir essa porta para Cristo, that we might be found para que nós possamos ser encontrados
with those brethren who have fought and died for centuries. Ser encontrados com aqueles irmãos que por muitos anos e séculos lutaram por Cristo. To preserve the truth in its purity. Para manter a igreja na sua pureza. That we might be able to give the message that they gave. Para que possamos dar a mesma mensagem que eles deram. That we might be sanctified and be the means of the sanctification of many others. Para que nós possamos ser santificados pela santificação de vários outros. We thank you, Lord. Te agradecemos, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.